ministérios, eles vão atuar dentro da igreja local. Então, os dons do Espírito, se você quiser anotar, pode anotar isso. Os dons do Espírito são dados para o corpo de Cristo. Os dons do Espírito são dados para o corpo de Cristo local, para a igreja local. Então, a área de atuação desses dons é a igreja que nós vamos. Então, esses dons, eles atuam de forma que a igreja possa ser efetiva. Ou seja, uma igreja efetiva é uma igreja que tem os dons bem característicos no seu meio, mas não só característicos, mas atuante. Tem muitas pessoas que têm dons, nasceram com eles. E alguns dons, embora sejam dons, legítimos, muitos dons foram poluídos pela vivência que a pessoa teve em outras religiões, por exemplo. Uma pessoa que atuou com o dom que Deus deu, mas atuou de forma errada nesse dom. Então, essa pessoa, ela vai vocês estão me ouvindo, gente? Dá um joinha aí. Esses dons, elas vão atuar na igreja de forma que a igreja possa trabalhar. Então, quando a pessoa vem com um dom poluído, muitas vezes a pessoa já chega na igreja atuando com esse dom. Como não tem ninguém com aquele dom pujante na igreja, o que acontece? Todas as pessoas ali ficam assim, impressionados com o dom daquela pessoa. Mas às vezes aquele dom está poluído e a pessoa não está atuando com um dom profético, está atuando com um dom poluído, ou seja, existe uma contaminação naquele dom. Pode haver isso no corpo de Cristo? Pode, não existe. E ele não só existe, como ele é comum. É muito comum, a gente vê isso muito, muito comum. Infelizmente, tá, gente? Infelizmente. Por quê? Porque a gente muitas vezes recebe o membro, a pessoa que vem se converte, mas não leva essa pessoa a passar por um processo de libertação e cura. Como a pessoa não passa por um processo de libertação e cura, aquele dom que estava contaminado continua contaminado. Então, quem vai usar aquele dom não é o Espírito Santo. É o Espírito que já agia na vida da pessoa. E ele continua ali, então, trazendo aquele dom à baila, ou seja, aquele dom continua aparecendo de forma poluída no meio da igreja. E não quer dizer que a pessoa vai errar, não é isso, não. Às vezes ela vai acertar em muitas coisas que ela vai falar, vai profetizar e tudo mais. Porém, a fonte não é boa. Aqui nós estamos falando do quê? De fonte dos dons. Né? Os dons são dados por Deus. Os dons ministeriais são dados por Jesus. Pode anotar isso também. Os dons ministeriais são dados por Jesus. E os dons do Espírito, já diz o nome, é dado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é que dá os dons espirituais dele, né? Então, esses dons, eles vão atuar no corpo de Cristo. Eles vão atuar na igreja. Né? E essa atuação é para edificar o corpo de Cristo. Esses dias eu estava conversando com um pastor, né? E eu falei para ele, por que eu não acreditava, quando eu era novo na fé, que uma pessoa podia, como é que eu vou dizer? Que uma pessoa podia se desviar do evangelho para o espiritismo, por exemplo, ou para a macumaria. Eu não acreditava nisso de verdade, gente. Eu não acreditava que isso era possível, até que eu vi com os meus olhos pessoas se desviando do evangelho e indo para o lado do inimigo. Mas por que é que isso acontece, pastor? E eu vou explicar para você por que isso acontece. Isso acontece porque as pessoas que lidam com o mundo espiritual do inimigo, escute bem, têm muito mais eficiência em acessar os espíritos do que nós na igreja acessamos, por exemplo, os anjos. Nós temos um problema na igreja, nós não acessamos os anjos, não acessamos os dons. Então, quando nós somos pessoas que vamos acessar essa área, vamos acessar os dons, vamos acessar os anjos de Deus, eles vão trabalhar conosco, então o nosso ministério vai ser profícuo, ele vai florescer, ele vai expandir, ele vai realmente ser um ministério impactante. Agora, dentro disso, o ministério que atua com os dons e é impactante, ele precisa entender que é mais difícil conviver com o sucesso do que com o fracasso. Por que eu estou falando isso? Porque o sucesso vai, muitas vezes, inflar o nosso ego. E vai querendo jogar naquela coisa de que eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu sou usado por Deus, eu sou o bambambam. E não é isso que Deus quer do corpo de Cristo. O que Deus quer do corpo de Cristo são pessoas humildes, tementes a Deus e que andam segundo os seus preceitos. Amém? Pessoas que andam submissas ao poder de Deus, submissas àquilo que Deus quer e vai fazer. Então nós precisamos entender essa revelação de que não é só o fracasso que nos joga para baixo. Não. Pode ser o sucesso. O sucesso pode ser algo muito perigoso no corpo de Cristo. E muito disso acontece com grandes profetas, com pessoas que usam revelações, com pessoas que estão atuando, né, com os dons espirituais. A pessoa deixa de dar a glória a Deus. Então nós, quando estamos sendo usados por Deus, quando estamos acessando o mundo espiritual, e nós estamos, então, distribuindo o poder de Deus, está operando abundantemente no nosso meio, nós temos que ser humildes e atribuir. Se quiser anotar aí, anote.
atribuir toda a honra, toda a glória ao Senhor. Não pode ser para mim, eu não posso receber honra, glória e louvor, não.